isso que você fez, filha? Mamãe, tira a foto. Como que eu vou tirar a foto? Gato! Gato! Da próxima vez você vai pra escola com chuva, com sol, sem sol, vai enrolado no plástico bolha, com uma bota e galocha, vai com capa de chuva, com guarda-chuva, com bota, com barco, vai com tudo, mas você vai pra escola, faça chuva, faça sol. Você quer uma irmãzinha ou um irmãozinho? Chocolate. Tchau! Parece a vovó? Meu Deus do céu, quantos picolés vocês compraram? Um só? Um monte. Segura, eu mesmo não, filho não é seu? Então você carregue seu filho. Aqui, ó. Então me carregue. Se o filho é seu, me carregue. Cara, eu comprei esse creme hoje, cara. Cara, eu comprei hoje, cara.